No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus, ao contar a parábola dos talentos, ele vai dizer de um homem, um servo, né, que recebeu um talento, ou dois talentos, ou o mínimo de talentos. Porque cada evangelho vai dar uma versão, né, porque o importante era a quantidade e aquilo que a pessoa projetava sobre essa quantidade. E aí, Jesus se compara ao Senhor, quando ele vai recolher aquele, digamos assim, aquele investimento que ele confiou àqueles servos para eles investirem. E aí o que recebeu menos talentos diz assim, olha, sabendo que o meu Senhor é um homem estranho, que colhe o que não semeou, né, e digamos assim, se utiliza de fortunas alheias, eu vou enterrar esse talento. Ele ficou indignado, ele achou injusto o talento que ele tinha recebido, e aí o que ele faz? Ele enterra o talento, e Jesus chega para ele e fala assim, ô servo inútil, Jesus não, o Senhor, né? E Jesus se comparando a esse Senhor. Servo inútil, por que você, sabendo que eu sou assim, por que você, ao invés de pensar pelo menos assim, olha, o meu Senhor pode ser desonesto, mas eu vou ser fiel, que cabe a mim ser fiel. Não, você enterra, então você é um servo inútil, dê esse talento a quem granjeou mais, e quanto a este, lançai-o nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Falando daquele contexto onde frio era frio e pavor era pavor, porque era escuridão e frio nos territórios de Israel, né? Esse princípio que Jesus fala acerca dos talentos significa também muito do que acontece com a gente no nível individual. Eu não vou aqui falar sobre a salvação eterna, mas vou dizer que algumas pessoas, conquanto sejam salvas eternamente, elas vivem nessa pequena vida que a gente tem neste planeta, elas vivem como condenadas, elas vivem atormentadas pelos seus enganos, pelas suas percepções. E isso é completamente aplicável a este versículo que se encontra no primeiro livro de Samuel, quando Eli repreende os seus filhos, aí vai dizer o escritor do livro de Samuel, quando Eli fala para os filhos, né? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A gente pode pensar em várias coisas aqui só nessa frase do Eli, mas eu quero ficar com esse finalzinho, que os filhos de Eli não ouviram o conselho do pai deles, o Ofni e Finéias, né, o Ofni e Finéias, eles não ouviram o conselho de Eli, porque o Senhor os queria matar. Antes de eu pensar com você algumas coisas sobre isso, a gente precisa rememorar algumas coisinhas para a gente interrelacioná-las à nossa percepção tanto do Evangelho de Jesus, quanto do que a gente pensa acerca desse Deus ao qual a gente serve e diz amar. Nós sabemos que o livro do profeta Samuel, na verdade, é 1º e 2º Samuel, na sua versão hebraica, no texto original hebraico, formava apenas um livro, que, ao que tudo indica, conforme as próprias crônicas relatam, o material central desse livro, de fato, foi escrito pelo profeta Samuel, porque os livros dos reis e das crônicas vão sempre dizer, isso está escrito nas crônicas de Samuel o Vidente. Então, o material central desses dois livros foi escrito por Samuel. Aí o que vai acontecer é que na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do Antigo Testamento para o grego, ali, né, no meio, após o exílio, os 70 anos que Israel passou na Babilônia, os israelitas eles traduziram as escrituras para a versão grega, dados os impérios da época, o babilônio, o medo-persa, o grego e depois escambou no Império Romano. Então, nesse período do Império Grego, que houve muita riqueza cultural, os judeus que estavam espalhados, né, eles acabaram traduzindo, chamado também de versão dos 70, daí Septuaginta, o livro passou a se chamar Livro dos Reinos. Né? Primeiro e segundo livro dos Reinos, e os livros dos reis passou a se chamar terceiro e quarto livro dos Reinos. Aí, já na Idade Média, um dos pais da igreja, ele acaba voltando à nomenclatura,
e vai chamar os livros de 1º e 2º Samuel. Né? Ou seja, originalmente o livro era Samuel. O 1º e 2º Samuel formavam apenas um volume. Aí na tradução grega, a Septuaginta, ele passou a se chamar 1º e 2º livro dos Reinos, sucedido por 3º e 4º livro dos Reinos, que é o nosso 1º e 2º livro dos Reis. Aí, um dos pais da igreja, que eu sempre esqueço o nome dele, ele acabou voltando à nomenclatura, só que com essa diferença. Passou a se chamar 1º e 2º Samuel, e o 3º e 4º livro dos Reis passou a se chamar 1º e 2º livro dos Reis. Beleza, tá. Até aí você não precisa preocupar com esses letrismos. O que eu só estou mostrando para você é que, historicamente falando, as escrituras são palavra de Deus, sim, mas elas carregam aí as marcas dos manuseios humanos, das adaptações histórico-geográficas, sociopolíticas, né? A versão dos 70, por exemplo, ela é fruto do exílio, né? Israel pecou muito contra o Senhor, conforme a gente vai ver nos nossos próximos longânimos estudos. E eles acabaram sendo levados cativeiros para a Babilônia, aí pelo século 6 a.C., ficaram lá 70 anos e eles acabaram tendo um certo enriquecimento cultural, né, que vai ser bem refletido nos dias em que Jesus esteve aqui entre nós. E o que eu quero te dizer é que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus, ela está marcada por disputas ideológicas, por disputa de qual livro vai ficar onde, em qual biblioteca esse livro vai se localizar. Na versão grega dá uma outra maquiagem, na versão hebraica uma outra maquiagem, não tem problema, sabe por quê? Deus é Espírito, ou seja, embora o livro carregue as marcas do manuseio humano, o que tem nele de palavra de Deus sobressai, porque no final das contas a palavra eterna de Deus é esta: o meu justo viverá pela fé. O que significa isso? Eu e você andamos com Deus pela nossa confiança nele, é pela revelação que ele vai nos fazendo na medida que temos comunhão com ele, de maneira que as escrituras nesse sentido elas são secundárias. Não quer dizer que elas percam a importância, mas elas não são Deus na nossa vida. As escrituras são apenas escrituras essenciais, ou melhor, fundamentais para entendermos as verdades eternas. Se eu não considerasse as escrituras fundamentais, eu não estaria aqui fazendo esses vídeos meditativos acerca das mesmas. Mas elas não são essenciais, porque é essencial na nossa vida, o que promove a nossa fé, o que lapida a nossa fé, o que nos faz crer o tempo inteiro, é o Verbo eterno, Jesus encarnado, morto por nós, ressuscitado ao 3º dia, que foi aos céus e derramou sobre nós o seu Espírito que nos habita e nos faz em comunhão uns com os outros, entender o que há de evangelho eterno nas Escrituras. Isso posto, agora você pode compreender comigo que nós temos aqui uma pequena manipulação. Um manuseio não é má fé, mas é aquela coisa assim, a palavra é de Deus, mas eu preciso proteger quem vai lê-la de algumas más interpretações, porque nós temos uma coisa grave aqui. Qual é a primeira coisa grave que nós temos? Os filhos de Eli eram perversos, mau caráter, gente que amava a perversidade e odiava os dons com os quais eles nasceram vocacionados. Aí, esses homens, eles costuraram o próprio caminho, o próprio destino. E Deus mandou profetas até para falar com Eli, né? O Eli era um pai maravilhoso, até que o autor chega e fala, olha, eles não ouviram a voz do seu pai Eli porque o Senhor os queria matar. E é aqui que eu quero pensar um pouco com você, porque você acha mesmo que Deus queria matar os filhos de Eli? Deus que é amor, Deus que nos fez para a vida, o mesmo Deus que nas Escrituras vai dizer, ele não tem nem prazer nem na morte do perverso. Ou seja, o perverso é aquele ser humano que lucidamente, livremente e trabalhosamente ele cavou para si o seu próprio destino. Deus não tem prazer nisso. Deus nos fez para sermos imagem e semelhança dele. Mas o perverso ama a perversidade. E aí Deus que nos fez humanos livres, ele vai contemplando os nossos pecados e os nossos caminhos. Tá, mas e aí? O que a gente diz sobre eles não ouviram o conselho do pai deles porque Deus os queria matar? É aqui que eu digo, o livro foi escrito pelo profeta Samuel. Pode ser que essa frase seja do Samuel, mas ele está
todo arranjado, porque depois do exílio, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.